Saudando a igreja com a paz do Senhor, amém? A casa está vazia, poucas pessoas, é o frio do cenário da água. Mas o importante é que a gente veio aqui buscar Jesus e Ele já se faz presente nesse lugar. Mesmo antes da gente chegar, Ele já estava aqui te esperando de braços abertos para operar um milagre na tua vida. Quem crê? Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. 1 Reis 17. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Santo Deus. Aquele que se encontrou se põe de pé. Reverência a palavra do Senhor. 1 Reis 17, 2. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para alimentar. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia da água do riacho. Aleluia. Pode se assentar dando glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Essa passagem ela vem se tratando acerca do profeta Elias, pouco antes de ser levantado pelo Senhor como profeta da cidade de Tisbe. Era conhecido como Elias de Tisbe. Tisbe é uma cidadezinha a qual nem existia no mapa. Lá era uma cidadezinha pequenininha, a qual pouquíssima gente daquela época conhecia, que era o pessoal do reinado de Acabe, do rei Acabe. E Deus levantou o profeta Elias para que ele fosse levar uma mensagem para o rei, que tinha se casado com a Jezebel. E ao casar-se com Jezebel, ele se esqueceu do Deus de Israel e começou a prestar culto ao Deus da sua esposa. Começou a prestar culto a Baal, desagradando assim a face do Deus Altíssimo. Então Deus levanta o profeta Elias de uma pequena cidade, ou seja, uma pessoa desconhecida, anônima, para ele levar a mensagem até o rei. Às vezes Deus quer fazer conosco da mesma forma. Às vezes a gente está na presença de Deus falando: Deus, preciso ser reconhecido, eu preciso fazer a tua obra para que alguém veja que eu estou realmente fazendo a tua obra. Só que o problema é que a gente quer fazer para os outros ver. A gente não espera Deus falar: vai fazer a minha vontade. Foi como Elias. Deus levantou Elias para fazer a vontade de Deus. E eu me pego diante dessa passagem e vejo que Elias também era um homem ao qual obedecia cegamente a palavra de Deus. Qual era o homem que tinha coragem de chegar naquela época à frente do rei, vindo de uma cidade desconhecida, anônima, ele também anônimo, e chegar diante do rei e falar: e assim manda te dizer o Senhor, apontar o dedo na cara do rei e falar da forma que Elias falou? Tem que realmente ser homem de Deus. Aleluia. Mas o que mais chama a atenção nessa palavra, nessa passagem, é que Deus dá uma ordem para Elias se retirar daquele lugar. Deus dá uma ordem para Elias fugir da presença ali do rei e da sua esposa. E às vezes Deus está nos dando um livramento, está falando através do vaso dele: olha, não vá, não faça. E tem pessoas que estão temando. Deus está usando o vaso dele para falar: não faça dessa forma, porque Deus não está contigo. E tem pessoas que estão temando e vai se dar mal. Mas Elias, assim que Deus falou com ele, ele imediatamente obedeceu a voz do Senhor e foi. Ali foi ser alimentado por corvos e ficar à beira de um riacho.
não tinha casa, não tinha nada esperando por ele lá, mas ele foi. E assim como Deus mandou os corvos alimentar ele, fez sim os corvos, e ele ficou ali sendo alimentado por corvos e bebendo da água do riacho. Mas chegou uma época que aquele riacho secou. Aleluia. Estou entendendo. Chegou uma época que aquele riacho secou por conta da profecia que ele tinha passado para o rei, que não choveria mais naqueles tempos. E o profeta não desesperou. Ele não quis abandonar o que Deus tinha colocado na mão dele. Ele se manteve ali até Deus falar com ele novamente. Mas ele não saiu da posição com Deus. E às vezes a coisa aperta um pouquinho na nossa casa, a gente quer fugir, quer largar tudo, quer esquecer do que Deus falou que ia fazer na sua vida. Porque nós somos carnais demais. Nós não estamos sabendo ouvir a voz de Deus. Às vezes ouvimos, ignoramos. Será que é mesmo de Deus? Mas o profeta, ele ficou ali, e Deus deu uma segunda ordem para ele. Olha, vá para tal cidade, que lá eu vou usar uma viúva para te alimentar. A providência de Deus. Glória a Deus. Mas o profeta do Senhor se manteve reto. Em momento algum ele abriu a boca para falar: e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para me alimentar? Para beber água? Ele manteve-se firme diante a presença de Deus até a segunda ordem. Ou seja, mantenha-se firme na presença de Deus até que Deus fale para você o que você deve fazer. A providência vem de Deus, não vem do homem. Às vezes nós estamos dando ouvido demais ao que as pessoas estão falando. Nós estamos dando ouvido demais ao que o nosso vizinho, o nosso irmão está falando. E às vezes Deus não está mandando. Porque Deus, quando Ele quer falar com você, você sente que Deus está falando com você. Nós temos que aprender a confiar mais em Deus. Se Deus falou que vai dar, que vai trazer, que vai fazer, que vai dar o livramento, que não vai descer a sepultura porque Ele é Deus, não vai descer a sepultura porque Ele é Deus. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque se tu manter fiel na palavra do Senhor, Ele é fiel contigo. Aleluia. Nós temos que aprender a confiar em Deus. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova do leão, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Nós temos que aprender a confiar nesse Deus que usou corvos para alimentar o seu servo, que usou uma viúva que tinha apenas um pedaço de pão e um pouquinho de azeite para comer e morrer. Mas Deus usou ela para alimentar o seu profeta, e Deus usou o profeta para alimentar ela durante muito tempo. Porque cada vez que ela usava aquele azeite, que Ele abençoou ela, o azeite não descia da margem da vasilha, continuava no mesmo lugar. E é assim que Deus faz. Deus, quando te dá uma bênção, essa bênção não se acaba. Deus, quando coloca algo na tua mão, não se acaba assim tão fácil. Mas tem que aprender a confiar em Deus. Temos que aprender a ser fiel com Deus. E aí Deus é fiel com a gente. Às vezes Ele permite que a gente passe por alguma coisa para ver o tamanho da nossa fidelidade. Mas nós estamos esquecendo que nós servimos um Deus fiel, justo e verdadeiro. Temos que parar de ouvir a voz humana, de ver com olhos humanos. Temos que passar a ver com o olho espiritual, ouvir com o ouvido espiritual o que Deus está falando. Aleluia! E aí Ele vai descer o que Ele falou que ia descer sobre a tua vida. Só assim Ele vai te abençoar da forma que Ele falou que ia te abençoar. Mas primeiro Ele tem que trabalhar em você para você receber. Ele não vai descer nada na tua vida sem que antes Ele te prepare para receber. Ele não vai colocar nada no lugar enquanto tiver outra coisa atrapalhando. Primeiro Ele tem que trabalhar no vaso. Seja fiel com Deus para que Deus seja fiel com você, igreja.
E esqueça as coisas do mundo. O profeta Isaías diz que eis que tudo se fez novo. Então não se apegue às coisas velhas que já se passou. Crede somente em Deus. Confie somente em Deus. E o mais Ele acrescenta na tua vida e na minha vida. Essa foi a mensagem que Deus colocou para que eu passasse para a igreja. Essa é uma oportunidade para